uma aula remota nesse nosso período de pandemia. O que a gente vai falar aqui hoje é relembrar sobre o conceito de volume, que a gente já discutiu na última aula, e avançar um pouquinho mais. Na última aula que a gente aprendeu como calcular o volume, sendo o volume o espaço que algum objeto ocupa. Por exemplo, se eu quero saber qual espaço que essa caixa de leite ocupa, eu posso calcular o volume dela. A capacidade diz respeito ao que cabe dentro dele. Então, volume e capacidade são termos semelhantes, mas significados distintos, tá? Bom, a gente aprendeu aí que para calcular o volume, a gente tem que pegar as dimensões do objeto. No caso, a gente falou de objetos que são retos. No caso, são poliedros, que podem ser os nossos prismas. Aqui eu vou estar traçando para vocês um exemplo, um esquema de um desses poliedros, tá? Quais são as dimensões que eu tenho que levar em conta na hora de calcular esse volume? Eu tenho que observar qual é a altura que ele vai estar ocupando. Eu tenho que observar também qual é a largura que ele ocupa. E vou observar a profundidade ou também comprimento, tá bom? São as três dimensões que eu vou observar. Para calcular o volume, eu multiplico essas três dimensões. Assim, o volume é o produto das três dimensões. No caso, A, que eu vou indicar como altura, multiplicado por L, que eu vou indicar por largura, e por C, que eu indico comprimento. Foi isso que a gente discutiu na última aula. A gente também aprendeu algumas unidades de medida. Se eu estiver trabalhando aqui com as unidades em centímetro, o resultado vai ser em centímetro cúbico. Por exemplo, aqui eu tenho um cubo. E nesse cubo é possível descobrir qual é o volume dele. Aqui eu observo que ele tem, com essa aresta, que eu posso dizer que seja a largura dele. Ela vai ser de 10 centímetros. Eu vou observar aqui o comprimento dele, também chega em 10 centímetros. E a altura, colocando a régua aqui, dá para mostrar para vocês, também é 10. Tudo bem? Então, vou dizer que as dimensões de comprimento, largura e altura são 10. Para a gente fazer um exemplo aqui, o volume desse cubo seria 10 centímetros vezes 10 centímetros vezes 10 centímetros. Se eu faço 10 vezes 10 vezes 10, eu chego em 1000. Esse é o volume dele. E é importante observar a unidade de medida. Se eu tenho centímetro vezes centímetro vezes centímetro, eu vou ter centímetros cúbicos. Então, unidade de medida, centímetros cúbicos, porque é centímetros nessa medida, nessa e nessa. A gente aprendeu que cada centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então, aqui eu tenho 1000 ml, correto? E a gente também sabe que quando você tem 1000 ml, é a mesma coisa que 1 litro. Ou seja, dentro disso aqui, cabe 1 litro. Esse é o litro padronizado. Ou seja, dentro dele cabe a mesma coisa que cabe nessa caixa de leite. Tudo bem? Então, isso é um volume para figuras que são retas. No caso, prismas, tá bom? Agora, existem outras embalagens que são dessa forma aqui. Elas já não são retas, porque tem é um corpo redondo. Como que a gente faz? Vou pegar esse exemplo aqui de um cilindro padronizado. O cilindro se caracteriza por ter o quê? As bases dele são círculos. E a gente tem que trabalhar então com o cálculo dessa área. Para relembrar, como que se calcula a área de um círculo? Aqui eu vou esquematizar o meu cilindro, tá bom? Primeira coisa é calcular esta área. Como é que se calcula a área de um círculo? Para quem não lembra, você já viu isso no ano passado, se calcula pelo π raio ao quadrado. Trocadilho sem vergonha. Sendo que π é uma constante, é um número irracional, sempre vale 3,14 aproximadamente. O que é raio? É a distância do centro até a extremidade de qualquer circunferência ou círculo. Nesse exemplo aqui, está até em vermelho. Do centro até aqui é o raio. Quando eu faço isso, eu calculo a área, ou seja, como se fosse a tampa dessa figura. Só que se eu for preencher ela, eu não vou preencher só a tampa, né? Vocês concordam? Eu vou pegar a altura dele também. Então, para preencher esse cilindro, eu devo preencher toda essa área e toda essa altura. Por isso que para calcular o volume, eu devo pegar a área da base e multiplicar pela altura, que aqui eu vou representar por H. Então, assim fica a fórmula do volume de um cilindro. Para deixar bem expressa, bem detalhada,
colocar o volume como sendo área. Mas qual que é a fórmula da área? É pegar o valor do π, que é aproximadamente 3,14, multiplicar pelo valor do raio ao quadrado e multiplicar pela altura. Se eu pegar esses três elementos, eu tenho como calcular o volume de um cilindro como esse aqui. Correto? Vamos ver o exemplo do nosso exemplo. Considere um cilindro reto de 8 centímetros de altura e raio de base medindo 5. Determine o volume desse cilindro. Toda vez que a gente perguntar qual é o volume de um cilindro, eu tenho que lembrar que para calcular o volume de um cilindro, eu vou usar a área da base, que é o π, vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Não é isso? Então, nesse exercício, tem que localizar quem? O raio e a altura, porque o π sempre vai valer 3,14. Então, aqui ele fala de 8 centímetros e fala de 5 centímetros. Qual é qual? 8 centímetros de altura. Isso quer dizer que meu H, na fórmula, meu H vai valer 8 centímetros. Ele também fala 5 centímetros de raio de base. Isso quer dizer que meu raio vai valer, nesse caso, 5 centímetros. É só a gente observar que é exatamente isso aqui. Ó. Esse raio, a gente pega a régua em média, ó, são 5 centímetros. Correto? E a altura, 8 centímetros. Qual será o volume desse cilindro? Para descobrir isso, eu vou pegar minha fórmula. A fórmula é V, que é igual a π vezes o raio, π, raio ao quadrado, vezes a altura. Eu vou substituir. Qual o valor do π? Como eu falei, o π é aproximadamente 3,14. Qual o valor do raio? Bom, o raio vale 5. Observa que está ao quadrado ali. Qual o valor do H? O H vale 8. O que eu fiz até agora? Eu substituí a letra pelo valor. A letra pelo valor e a letra pelo valor. Agora eu devo multiplicar, porque é assim que eu calculo o volume. Só que aí tem que observar que existem prioridades. Isso aqui é a prioridade, uma conta que eu faço primeiro. Quando eu tenho multiplicação e potenciação, a potenciação tem prioridade. Então eu vou repetir o 3,14, vou realizar a potência. 5 ao quadrado vai dar 25. E vou repetir o 8. Agora que eu eliminei a prioridade, eu multiplico tudo isso aqui. Pode usar a calculadora sem medo. Quando faz 3,14 vezes 25 vezes 8, chega em 628. Ok? Qual a unidade de medida? Bom, o raio era centímetros, mas o raio está ao quadrado. Então eu vou ter centímetros ao quadrado. Só que eu multiplico de novo por centímetro. Então eu vou ter centímetros cúbicos. Mas a gente já aprendeu que o centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Ou seja, esse cilindro aqui cabe 628 ml. Cabe menos do que nesse cubo. Tudo bem? Espero que vocês tenham aprendido aí. E agora é hora de vocês treinarem aí na sala, no nosso grupo, tá bom? Obrigado pela atenção. Tchau, tchau.